Hoje no Coisas do Edu vamos falar de um livro sensacional, que é A Revolução dos Bichos, de George Orwell. A fábula ela foi escrita em 1943, em plena Segunda Guerra Mundial, e nasceu sobre a ousada ideia de expor o mito do comunismo. Então o livro é uma sátira política que analisa as ideias de Karl Marx sobre a ótica dos animais. Lembrando que o próprio autor, George Orwell, ele era do movimento socialista. Então ele participou das milícias no período da Guerra Civil Espanhola. Então isso para mim deixa a leitura ainda mais interessante, porque trata-se de uma autocrítica ao movimento que ele mesmo fazia parte. Ele começou a observar ali aquele período que líderes da Revolução Russa estavam seguindo por caminhos que ele não concordava, e aí decidiu escrever de uma maneira simples, fácil, para que todo mundo entendesse quais seriam os rumos do comunismo se seguisse daquela forma. E aí o enredo conta a vida dos bichos em uma fazenda, onde eles começam a se dar conta que são extremamente explorados, algumas vezes até maltratados, trabalham muito e recebem pouquíssimos benefícios em troca do seu próprio trabalho, e começam a ver que todo o esforço de suas vidas laboral é em prol da subsistência da vida humana, que é o do dono da fazenda. A partir daí, o pouco mais velho, o major, ele reúne os bichos e começa a difundir a ideia do socialismo, começa a difundir a ideia de uma rebelião sob o argumento de uma igualdade em um mundo na fazenda governada pelos bichos, em prol dos bichos, onde esses mesmos teriam todos os privilégios de todos os privilégios fruto de tudo que produz. Muito conhecido isso, né? E aí chega o grande dia da Revolução, sobre o hino ali dos bichos da Inglaterra, todo mundo bem envolvido no movimento. Os animais expulsam os humanos da fazenda, tomam o poder e criam a Granja dos Bichos. Só que aí o Major ele não fica vivo para ver tudo isso, porque o Major ele já estava com uma certa idade e morre antes de ver o movimento se consolidar. Nesse momento, quem assume a liderança são outros dois porcos mais jovens, o Napoleão e o Bola de Neve. E aí é que começa a genialidade dessa fábula. Conforme a leitura vai avançando, você vai conseguindo perceber a introdução do comunismo sob o nome de animalismo na fazenda, quando eles criam os 7 mandamentos, onde todos os porcos eles deveriam ter direitos iguais, os porcos deveriam cuidar dos porcos e não maltratar e nem matar outros porcos. E aí eles criam um lema que 4 patas bons, 2 patas ruins, se referindo aos humanos. Então eles tentam criar uma sociedade igualitária para os animais, em que os mesmos teriam privilégios, teriam direito a uma aposentadoria plena, assim que finalizasse sua idade laboral. E aí a virada na história se dá quando um dos porcos, o Napoleão, dá um golpe de estado em Bola de Neve e o expulsa da fazenda. Não só expulsou, como proibiu seu retorno e atribuía a Bola de Neve todas as mazelas, todos os infortúnios que aconteciam em seu governo ali na fazenda. E aí é que começa a derrubada do mito do comunismo, quando começa a representar um líder ambicioso, um líder com sede de poder, que a partir desse momento que assume o poder começa a tomar medidas contrárias à cartilha do movimento, e aí os animais começam a perceber que eles estão trabalhando muito mais e recebendo muito menos do que no período dos humanos, do antigo regime, que tinha o Jones como o seu governante, vamos assim dizer. E aí ele vai aprofundando na história como os porcos, por estar no poder, começam a acumular privilégios. Eles têm a maior porcentagem de comida, eles estão isentos do trabalho de campo, ficam ali no que eles chamam de trabalho intelectual, pois sem eles não haveria quem fizesse esse trabalho. Eles também gozam no conforto da casa grande, que era um dos atributos proibidos nos 7 mandamentos que eu comentei lá atrás, que nenhum porco deveria utilizar a casa dos humanos. Então, para você entender melhor todo esse contexto muito bem criado, a gente vai falar dos personagens que foi muito bem escolhidos para assemelhar os personagens da vida real na União Soviética. Vamos lá? Vamos começar pelo Major. O Major, o porco ancião, por ter sido o primeiro a difundir as ideias do socialismo, de uma sociedade igualitária para os animais, ele é comparado com Lenin.
Alguns também interpretam como Karl Marx. Para mim os dois funcionam muito bem. Napoleão, ele é a figura do Joseph Stalin, o ditador da União Soviética que utilizava de medidas de extrema violência contra aqueles que eram oposição ao seu governo. Já o Bola de Neve, ele é o Leonid Trotsky, que era no período da Revolução Russa a pessoa líder do movimento oposicionista. Então, assim como Bola de Neve, Trotsky também foi perseguido pela KGB, que era a polícia secreta comandada pelo Stalin. O Porco Garganta é uma figura muito emblemática e presente na história, que ele representa a mídia, o lobby. Então ele era o porco responsável por amenizar todas as medidas duras tomadas por Napoleão, sempre tentando comunicar aos animais que aquilo era feito pensado para bem comum e que Napoleão amava todos os animais e que por aquele motivo estava tomando aquela decisão, pensando lá na frente um retorno, um ganho, qualquer coisa dessa natureza. Então ele é uma figura bem emblemática na trajetória aí do livro, e acredito eu também na Revolução Russa, espelhando a imagem dele com a imagem da imprensa, a comunicação de um governo. O corvo, ele representa a igreja, que durante ali o regime de Stalin é permitida voltar para o território russo e tem uma missão de apaziguar os ânimos de grupos que poderiam se rebelar, pequenos motins. Então o corvo, quando ele volta ali para a fazenda, ele assume esse papel de convencer os animais de que aquele trabalho duro que eles estavam exercendo tinha um propósito maior lá na frente, falava das montanhas, um lugar sagrado que todos iam desfrutar. Então se assemelha muito com o papel da igreja naquele período. O Sansão, ele é a representação fiel do proletariado, que trabalha duro, trabalha muito, sempre contando que dias melhores virão e sonhando com a tão chegada aposentadoria. E aí vou abrir um parêntese para falar do final trágico que Sansão levou, que para mim foi o momento mais dramático e assim emocionante do livro. Agora vamos falar das ovelhas. As ovelhas, ela representa aquela parcela da sociedade que, por não ser muito instruída, algumas vezes até analfabetas, elas não têm o senso crítico, elas são incapazes de desenvolver uma opinião própria e acabam seguindo, repetindo, replicando tudo o que o líder momentâneo diz. Então, se o líder tem inclinação de direita ou esquerda, ela apenas segue quem está no poder no momento. A mimosa, ela vem ali figurar uma classe burguesa, soberba, que se acha um pouco acima de outras classes e por esse motivo sempre se esquiva do trabalho duro, sempre tentando mostrar que tem prestígio frente aos outros. O burro também é uma figura bem emblemática, porque ele representa a figura daquela pessoa cética que detém um conhecimento, e por ter esse privilégio do conhecimento, ele consegue analisar toda a situação de uma maneira fria. Então vamos falar um pouquinho do autor do livro A Revolução dos Bichos. George Orwell, ele nasceu no norte da Índia, mas viveu praticamente sua vida inteira na Inglaterra, estudou por lá, e ele era jornalista, romancista e hoje é considerado um dos escritores mais importantes do século XX. Vamos começar aqui. George Orwell, na verdade, é o pseudônimo para Eric Arthur Blair. Então ele usava esse pseudônimo George Orwell. Outra curiosidade interessante é que esse livro demorou cerca de 6 anos para ficar pronto, porque o autor ele não tinha muito tempo, ele tinha outras atividades e levou esse tempo para finalizar e publicar o livro. Outra curiosidade é que quase ficamos sem essa preciosidade, sem essa incrível fábula, porque o apartamento de George Orwell ele pegou fogo, ele foi atingido por um míssil lançado pelos nazistas. Então os manuscritos originais quase se perderam em meio ao fogo. E esse livro, de tão polêmico que ele é por retratar o regime comunista sobre a ótica dos animais e considerar os líderes porcos, ele ainda hoje é proibido em países de regime comunista. Então você não encontra ele na China, em Cuba, na Coreia do Norte, ele tem a sua circulação proibida. E no período que ele foi publicado, ele também teve certa dificuldade para encontrar uma editora que acreditasse e publicasse
essa história justamente pela polêmica como ela nasceu. A última curiosidade fica por conta da reunião que acontece no final do livro entre os porcos e os humanos para tomar algumas medidas e algumas decisões que beneficiassem ambas as partes, e essa reunião foi inserida ao livro no finalzinho do seu fechamento e representa a Conferência do Teherã, que foi a reunião das superpotências ali no período da Segunda Guerra Mundial, com a presença de Stalin, com a presença de Churchill e Roosevelt. Então ele é a associação direta, e naquele momento, quando os porcos se juntam com os humanos, os comportamentos se misturam, e a partir dali, quando se discute poder, você já não sabe quem são os humanos e quem são os porcos. Essa é a máxima que o autor encerra o livro. A frase que define o livro para mim é a seguinte: todos os bichos são iguais, mas uns são mais iguais que outros. Então essa foi a minha percepção sobre o livro, sobre a história. Eu considero o livro fantástico para quem quiser entender os melindres de uma sociedade comunista, como a sede de poder pode deturpar certas ideologias. Então também classificaria pela leitura obrigatória. É um livro de leitura simples, rápida, tranquila, então acredito que você vai gostar. Se você estiver realmente interessado nesse livro, já deixei o link direto na descrição para facilitar aí sua vida. Se acesse e já compra. E vamos brincar aqui de refletir: se a Revolução dos Bichos fosse inscrita atualmente e para o Brasil, quem seria aí os animais? Vamos brincar um pouquinho de fazer essa analogia? Deixe aí nos comentários e a gente começa esse debate, beleza? Então é isso, continue aí no Coisas de Edu, faz essas coisas aí de YouTube, se inscreve, assina, ativa o sininho, envia para os amigos, compartilha. Se você gostou também, deixa um comentário. Eu gosto bastante de saber qual foi outro ponto de vista que outra pessoa teve a partir da leitura do mesmo livro que eu. Então a ideia aqui é sempre compartilhar sempre esses pensamentos, beleza? Valeu, galera, até a próxima!